Até o dia que eles morreram? Mas sabe, há uma razão para eles conseguirem criar esse ambiente de grande burrice coletiva e de grande maluquice que vai se normalizando. Inclusive, eu queria ler um comentário aqui do Orphan Games e depois prosseguir em uma exposição de uma coisa que se falou nos debates, uma coisa que eu percebi, digamos assim, na minha própria vida de estudos, em tudo que eu vi em toda a minha vida, digamos assim, porque eu sempre gostei muito de estudar idiomas, né? Então eu vi esse tipo de coisa. Enfim, o For Fun Games, ele disse: as pessoas ficaram preguiçosas e mal acostumadas, na verdade, né? Na verdade, as pessoas ficaram preguiçosas e mal acostumadas. Quando ele disse isso, eu lembrei daquele político que participou dos debates, o Xingo Nomes, né? O Xingo Nomes, ele disse assim, quer dizer, não tem a citação, mas ele falou da Google, né? É uma besteira você colocar os jovens para ficar com decoreba, né? Ou ficar aprendendo coisa que para ele supostamente não tem valor, sendo que tem o Google, né? E existem tantas bizarrices nisso que ele falou, porque, primeiro, né? O cara, a gente sabe, ele tá dos lados dos vermelhinhos, ele é, né, um soviete. E um soviete elogiando e dizendo que a educação brasileira precisa depender de uma empresa de tecnologia dos Estados Unidos, uma empresa privada dos Estados Unidos, já é bizarro, né? Mas tudo bem, vamos supor que isso fosse dar certo. E se a empresa amanhã abre falência? E a educação brasileira inteira dependia de uma empresa. Aí ela entra em falência. Tá, e agora? O que a gente faz? Procura outra empresa? Uh, uh, vai o quê? Pra Bing da Microsoft? Ou vai pro. E vai pro Baidu, cara. Vai o DuckDuckGo, né? Então, isso é bizarro. E aí ele fala mal da tal Decoreba, né? E veja, Decoreba é um nome que se dá, um nome pejorativo que se dá à memorização. Por mais que possa ser chato para a maioria das pessoas, a memorização ela é muito importante, porque a gente só consegue raciocinar utilizando as coisas que nós temos na mente. Ou seja, alguma coisa você precisa lembrar, né? Então, a memorização ela é o primeiro passo para que se aprenda uma coisa. Porque você fala, entendi. Tá, mas entender o quê? Né? Você vai utilizar um raciocínio, mas em cima de coisas que você se lembra, né? Coisas das quais você lembra. O método Kumon japonês é assim, né? E é um dos melhores do mundo aí. É a partir da Mas é até memorização. por necessidade, né? Existe uma particularidade ali de certos idiomas. Mas no Não, caso, mas o Kumon qualquer ele tem coisa, pra tudo. ela. Não é só idioma, é tudo. Números, Sim, várias a gente disciplinas. precisa, né? Ter coisas na mente, senão você não pode ter só processos no seu cérebro, você precisa ter dados também. É a mesma coisa de você ter uma fórmula e não ter os números. Como é que você vai aplicar a fórmula de forma abstrata? Não tem como você aplicar a fórmula de forma abstrata. Você precisa ter os números para Também preencher aquela forma, as variáveis. E a Oi? validação também das informações também, né? Você tem a informação, aí depois você tem que validar se aquela informação que você recebeu é realmente verdadeira, se você teve a compreensão do que foi passado. Isso. Que seria, imagino que você esteja falando das etapas posteriores, né? Que seria Não, mas seria da correção, por exemplo, a criança, né? Você fala com ela o nome dela, né? Ela não consegue repetir o nome dela corretamente. Ela precisa escutar de novo o nome dela, precisa escutar frequentemente. Então ela precisa de um processo de repetição para ela
conseguir a gravação correta das informações, né? Então a gente pode até Ah, conseguir entender uma informação primeiramente, mas se a gente ficar só naquela dali, a gente não consegue prosseguir depois. isso, também, isso também é importante, né? Na verdade, todo o ambiente, né, de aprendizado. Mas eu queria utilizar de exemplo, né, a língua portuguesa, né? Que é na verdade, o idioma é sempre uma disciplina central, né, o idioma nativo, no caso, é sempre uma das disciplinas centrais, ou a disciplina central de qualquer lugar, porque é o meio, né? O meio não no sentido de começo, meio, fim, o meio no sentido de o através, né? De aquilo que a gente vai utilizar para ir atrás de todas as outras coisas. Inclusive, o Olavo, novamente, né? Ele fala sobre isso, que você precisa do português para aprender a matemática. Você não vai primeiro aprender a matemática, né? E depois aprender o português, ou utilizar elementos matemáticos para ensinar matemática. Não, você vai utilizar o idioma. Então, ele é sempre primordial, ele é essencial, né, para você chegar em outras disciplinas. E, novamente, né, o Olavo fala disso, mas que também é uma coisa óbvia. Qualquer pessoa que estudou o inglês, né, consegue perceber. Nós fomos brindados com o português, que é um idioma muito fonético. O que isso significa? Que o que nós dizemos tem uma correlação muito grande, né? É muito parecido com aquilo que está escrito. O que não é verdade em muitas outras línguas, como o inglês, que é um absoluto inferno, né? Praticamente cada palavra ela tem uma pronúncia diferente. A correspondência entre aquilo que você vê escrito e aquilo que é dito, né, costuma ser baixa e às vezes é quase assim não existente, né? Então, isso facilita a alfabetização, facilita bastante. E quando a gente vê, por exemplo, o método Paulo Freire, né, que ele tenta transformar a língua portuguesa no chinês, né? Porque qual que é o problema, entre aspas, né? Não é necessariamente um problema. Para nós seria porque nós temos uma, digamos assim, mentalidade lusófona, né? de quem fala português. Mas você veja, o chinês, ele tem caracteres, né? Na verdade, ideogramas, que são símbolos que representam palavras ou conceitos, né? E nós não temos ideogramas. Nós não temos uma figura que representa algo, como um homem ou a água, uma folha. Nós temos um sistema fonético que representa sons, não ideias, né? E como é que o chinês ele aprende? Ele precisa olhar uma figura e lembrar que aquilo significa homem, ou mulher, ou Não, o palavra. pior Ou... eu não sei chinês, né? Mas o japonês ele utiliza o kanji, o ideograma, que no Japão se chama kanji. É o mesmo ideograma chinês. Então, assim, eu tenho conhecimento de japonês, chinês não. Mas é pior, é horrível, realmente, porque o que acontece? Um ideograma significa uma palavra, mas dois ideogramas significa outra palavra. Então tu tens que, tipo assim, ter o raciocínio.